então. Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Biologismo Podcast. Esse é o episódio número 4, onde vamos conversar sobre espécies exóticas invasoras. Meu nome é Flávio, sou biólogo. Aqui, mais uma vez comigo, meus amigos e administradores da página. Eu sou o Aron. Eu sou o Luiz. Só isso que vocês têm pra falar? Sou o Aron, sou o Luiz? A gente vai falar que é biólogo todo o podcast. Tá enchendo o saco já? É isso que eu tava pensando, essa abertura. Saudações biologistas, já tá meio chato, será? Abertura não, mas falar que a gente é biólogo, os caras já sabem, né? Tá bom, então. Bom, como sempre, vou passar pro Aron fazer dessa vez. Convida a galera pra curtir nossas redes aí, por favor. Nossas redes sociais, é tudo @biologismo. Onde tem? No Facebook, Instagram, a gente já... Atingiu quantas curtidas a gente tá agora no Facebook? 30 mil, né? 30 mil, ó. Já começamos o ano com 30 mil curtidas. Isso aí. A meta é 60 mil até o fim do ano. Boa meta. Sim. Sem contar que o podcast mesmo tá no Spotify, no Deezer, em outros lugares. Até no YouTube também, né? A gente agradece a galera que já segue a gente, o pessoal que sempre manda comentário, que manda mensagens na página, lá no inbox. Os nossos superfãs. Nossos superfãs. E é muito legal também porque a galera tá sugerindo também novos assuntos exato, pra gente poder discutir, né? E pega leve que vocês estão falando, a gente fala de bomba atômica, bicho. Tá meio difícil, tem que chamar um cara da NASA daqui a pouco pra explicar esses negócios aí. Tem uma galera que faz uns pedidos bem específicos que eu adoraria conversar, mas meio difícil. Mas a gente vai procurar sempre. Então. Aos poucos a gente vai vendo isso aí, né? Vamos procurar alguns especialistas da área aí, né? Física quântica e alguma coisa. Chamar uns coach aqui. Não, o real, né? Físico quântico real, né? Beleza. Não que se formou numa palestra de 3 horas. Do YouTube. Ou ler um PDF gratuito na internet. Justo. Que você tem que botar seu e-mail, você põe um e-mail falso lá pra receber, pra não ganhar spam no seu e-mail, né? Põe e-mail de qualquer um lá. Bom, galera, esse é o primeiro episódio de 2020 que a gente tá gravando, então a gente decidiu fazer só com os administradores, sem convidados dessa vez. Vocês vão ter que aturar só a gente, sem ninguém pra contrabalancear aí essas nossas bobagens. Mas mesmo a gente não sendo especialista no tema de hoje, a gente foi atrás, deu uma caçada aí nas informações, em bastante dados. Então tem bastante coisa legal pra gente conversar hoje. É um tema interessante e polêmico. Bem polêmico. Mais que mamilos. Mais que mamilos. E muito mais antigo, né? E mais antigo que os mamilos? Não. Que é a polêmica dos mamilos. Sim, talvez. Bem mais antiga que isso. E agora vamos com o já tradicional Notícia do Ribas. Notícia do Ribas. Você gostou da vinheta? Ficou legal, cara. Ficou legal? Acho que a segunda é engraçado. Muito bom. Então tá bom, vai lá. Vamos lá. Bom, hoje eu trago duas notícias. E a primeira é do Diego, que é chamado de Catra. Aqui na notícia falou que é uma tartaruga, mas na verdade ele é um cágado gigante que salvou sua espécie com seu desempenho sexual. Finalmente ele se aposentou, né? Então, lá na ilha de Galápagos, chamaram o Diego porque tinham só 14 tartarugas, com aspas assim. Com aspas. Lá na ilha, e realmente estava acabando a espécie. Só tinha esse número na espécie. E eram 12 fêmeas e 2 machos só. Uhum. E os machos não estavam dando conta, né? Aí chamaram... Saciável. Então. Chamaram o Diego, lá do Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos. Por isso que ele chama Diego. Provavelmente. Mas eu achei que o Diego fosse um tigre, dente de sabre, mas... não, esquece. Tá, era do gelo. Então, aquela referência. E aí ele veio, depois, tinha uns 30 anos lá, ele foi e chamaram ele. Tanto que ele começou ele era muito carismático, a galera fala, ele foi conhecido porque ele era carismático, mas não como vocês imaginam, de ele andar assim, todo... porque ele era agressivo, ativo e vocal no acasalamento. Parece um frango, né? Isso na comunidade de cágado, é um carismático. Pelo jeito, sim. Eles falaram quando tava chegando assim as tartarugas, né? Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego. Que isso? Não lembro disso daí, velho? Do Ruge, velho. Minha nossa. Com toda a alegria quebrando. Vai vendo, olha o metaleiro aí. Ó. Metaleiro usando piada de tiozão antigo, né? Pô, Ruge, tá certo, velho. Ruge Ruge. Infância, velho. Com certeza. Bom, e depois de 50 anos de trabalho, ele com mais de 100 anos se aposentou.
E nisso, ele é uma espécie de... Ele, sim, é pai de mais de 40% das espécies, dos indivíduos que tem, dos filhotes que tem lá na Galápagos agora. Aham. Então, tipo, é É bastante. tipo aquele Boa. tiozinho lá do sertão lá, que saiu uma matéria que tem 100 filhos. Né? Aquele lá, É. mano. Não, mas depois eu falo, pô, o Gengis Khan, 8% da população mundial é descendente então. direta dele. Então, a cara do Flávio, pior que é verdade, mano. Aí, tipo, é engraçado que, assim, ele era mais carismático, né? Por ser todo loucão, assim. Só que tem um outro macho, quietinho, assim, que não é tão carismático. O mineirinho, que teve né? o Calma e mineirinho, quieto, né? calma e quieto, exatamente. 60% dos filhos dele dos filhos, descendentes e tal, é dele. Pô, mas é um Então- cágado mesmo, mano? É um Não cágado jabuti gigante, aquilo velho. lá, velho? Cágado não é semi-aquático? É um jabuti, mano. Porque os caras colocam tartaruga aqui, Então. aí tá tudo Pelo menos bagunçado. jabuti e cágado é mais próximo, né? Pelo menos os dois estão na Terra, né? Pô. É. Bom, e o outro era menos carismático. E um deles não comeu nada, não ficou... Só que o menos carismático é pai da maioria lá. 60% é o menos carismático. Tá. Mas a matéria é sobre o Diego. A matéria sobre o Diego, porque ele era o mais, assim, ativo, vamos dizer. Na hora que a galera chegava lá, vamos mostrar os cágados ali, os jabutis ali no seu ambiente natural, tava o Diego lá gritando, agressivo com Tá. a Então galera. ele era famoso com a galera, não só com as fêmeas. E a meu jabuti tava hoje acasalando com o pote de barro. O quê? O meu jabuti tava Ah, acasalando o com seu. o pote de barro, é. Eu vi uns barulhos, fui ver, ele tava em cima do pote de barro, lá com a boquinha aberta. Coitado do seu pote de barro, mano. Coitado do pote de barro, eu acho que eu nem vou limpar o pote hoje. Bom, e agora com mais de 2.000 indivíduos na ilha, que foi de 15 para 2.000. Então, desde 1977, até 76, tá tendo esse acasalamento e tal. Então, esses 3 jabutis, basicamente, 2, né? Eles salvaram a espécie, então Aham. com 2.000 já dá para continuar a espécie sem muito problema. Né? Bom, esse é o Diego, né? E a segunda notícia é um experimento que fizeram lá na Alemanha com vários animais, né? Mas descobriram que os papagaios, eles são bem, assim, dão sem receber nada em troca, sabe? Aham. E aí eles colocaram papagaios cinzentos, araras, outros animais, para fazer um experimento que é assim. Colocam dois animais, um do lado do outro, com uma coisa de vidro, para eles ficarem se olhando, né? Só. E aí, para um dão nozes, outras coisas, e para outro dão umas moedas mesmo. Ah. Aí o que acontece? A ideia é ver se o animal vai dar uma moeda pro outro para pegar em troca, sei lá, as nozes. Uhum. Ou mesmo só dar a moeda, né? Sim. E aí mostrava que os outros papagaios que tinham ganhado as nozes falavam assim, não, tipo, ficavam chamando para dar as moedas. Pra dividir e E tal. os caras, normal, a maioria lá deu moeda de boa, assim, deu quase todas as moedas, tranquilamente. E o legal é que, assim, não é só a galera que eles conheciam, sabe? É. Outros papagaios que eles conheciam. Eram qualquer papagaio que não Mesmo um papagaio desconhecido. desconhecido, eles iam lá e davam tranquilo a Papagaio moeda. é altruísta pra caramba. hein? Altruísta. Então, e é legal porque a notícia fala que até então só tinha sido visto isso em mamíferos, né? Aham. Que a ideia era que só mamíferos que tinham essa parte de altruísmo, de dar alguma coisa Sim. e tal. E mostrou que as aves também têm muito disso. Só que as araras, por exemplo, a outra pedia, ela não tava nem aí, sabe? Aham. Ia embora, não dava, nem tava nem aí. Então é uma coisa mais da espécie mesmo. Eu acho que os papagaios, por eles serem mais... é o que fala na coisa, por eles serem mais monogâmicos, né? Uhum. Eles estão acostumados a pensar no casal como uma unidade. Sim. E aí tudo que eles puderem ganhar, eles estão ganhando, sabe? Então eles não tinham, mostraram até que não tinham ciúmes de outros papagaios ganhando mais do que eles, por exemplo. Bacana. Então é bem bacana isso aí. Legal, né? E pra contar, assim, falando de mamíferos, né? Mas os primatas, nessa parte de ciúme, eles nem aceitavam e boicotavam o teste ainda por causa disso. Elas vão ficar putas, né, Ficava mano? putaço, assim. Como? Já, olhava o outro ganhando mais e que não tinha... o mamífero, né, o primata, tem muito senso de justiça. Então, se o Aron, por exemplo, tá ganhando mais moeda que eu, Tá errado. fica putaço, não, Aham. que história é essa? Acho que vocês já viram aquele experimento do Saguiz, né?
que dá a banana e o pepino e tal. Tipo, eles gostam da banana e do pepino, beleza, e comem, tranquilo. Só que aí quando o outro vê um ganha da banana, pô, banana é mais gostoso, né? Fica putaço, joga o pepino embora, fala, não come o pepino. Eu lembrei de um experimento que foi feito com chimpanzés, que era, eles colocavam tipo uma tábua em cada, e era um chimpanzé em cada cela, né, numa jaula assim, dividido só por barras e tal. E essa tábua, ela era afastada e eles conseguiam pegar puxando por cordas. Só que se só um puxasse a corda escapava e a tábua não vinha, entendeu? Ah, sim. Então os dois tinham que trabalhar juntos, os dois tinham que puxar a tábua pra vir comida. Pra vir a tábua junto, e aí em cada canto da tábua tinha comida. Sim. E aí os dois trabalhavam juntos, os dois ganhavam comida. E aí num ponto do experimento eles deixavam comida só pra um lado. Aí os dois puxavam, que o outro achava que ia ter, e aí ele via que não tinha, o outro comia e tal, aí eles repetiam o experimento, o outro não puxava não, cara. Ficava você vai comer e eu não? Exato. Não tinha esse senso dos papagaios não, tipo, não tem problema aqui, eu não tô ganhando, mas ele tá ganhando. Tem problema sim. Bem diferente, é legal ver essa comparação, né, de grupos diferentes, né, de papagaio, de aves para mamíferos, primatas, enfim, né? Mas é normal que veio a questão da evolução, né? Tipo, é um pré-requisito para a evolução da cooperação, isso aí, né? Sim. Na verdade, os primatas meio que tiveram esse pré-requisito de senso de justiça, né? Uhum. E coisa que as aves, nesse caso, não precisaram por causa desse comportamento monogâmico. Eles acreditam que seja isso, né? Sim. Então é bem legal, assim, ver que as aves estão melhores que a gente em alguns aspectos, né? Já acabou de falar que os humanos não são monogâmicos, né, velho? O primato não é, foda-se, né? Nem toda cultura é monogâmica. Exatamente. E aí? Não, é isso aí, eu acho que legal porque a pesquisa traz isso mesmo, essa diferença, essa novidade das aves terem essa parte mais altruísta e tal também, né? Show de bola. E o que mostra também, acho que naquela outra que a gente tava conversando, das aves se ajudarem ali na hora do coito. Pode crer, é verdade. Da conquista, né? No coito. Não, legal, bem colocado. Bem lembrado e notícia do Ribas dupla hoje. Eu quis trazer um pouquinho pra gente poder ter uma discussão, né? Tem que ter 2 vinhetas. Tem 2 vinhetas. Beleza, então. Bom, agora então vamos pro tema principal do nosso episódio. E qual que era? Uma eternidade depois... Do nada, cara, já... Fica esperto aí, cara. Fica viajando, não. Qual que é o tema do episódio de hoje? Elas são espécies exóticas invasoras. Boa. Vamos lá, então. O que são, né, espécies exóticas? Quem são as espécies exóticas? O que diferencia uma espécie exótica de uma espécie exótica invasora? Como elas vieram pra cá? Tem muita coisa pra gente conversar a respeito, então acho que é bom a gente começar do começo. Pela definição mesmo, né? Pela definição. Quer falar você, Ribas? Posso falar, cara. Bom, pensando primeiro em espécies exóticas só, né? O Ministério do Meio Ambiente diz que espécie exótica é toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural, onde podem se encaixar inclusive pets como gatos e cachorros, né? Então são aquelas espécies que são introduzidas ali, mas são exóticas, não são do país. Sim. Mas estão ali. Não causam nenhum prejuízo pro meio ambiente, né? Para onde está alocada, né? Inicialmente não, né? Exato. E elas são colocadas, mas elas são mais controladas ou até competem bem com as outras nativas, sim. Né? Pensando em espécies exóticas invasoras, aí já são mais problemáticas, né? São aquelas espécies que, além de estarem fora de sua área de distribuição natural, representam perigo a ecossistemas, habitats e outras espécies. Costumam apresentar problemas à economia e podem apresentar riscos à saúde humana. Então, tem várias espécies que até com o ser humano é direto mesmo, né? Esse Exato. risco. É tipo aquele seu parente lá que vai morar de favor na tua casa, não paga aluguel, não trabalha, fica coçando o saco o dia inteiro, né? E só dá prejuízo pra você, né? Fica consumindo seus Consumindo recursos. seus recursos, aí é basicamente isso daí, cara. Mais ou menos isso. Fala mal de você ali. Fala mal de você, rouba sua comida,
Aí dorme você na sua cama. começa a ficar magro, Então, porque você não come você bem. vê o cara tá parecendo um porco obeso lá, né? Só come, só comida, você trabalhando pra caramba, o cara lá vendo sua TV, assistindo sua Netflix. Você leva aquele tapão da sua mãe que você roubou a comida da Roubou geladeira, a comida, é teu marmita, na parente verdade, lá, não era é. o seu parente ali. Teu parente roubando seu ovo, deixando sua gema lá. Mas então, aí as espécies exóticas invasoras, as exóticas, né, beleza, todo mundo convive aí, gato, cachorro, né, mesmo iguanas, Corn snake. corn snake, que a galera corn snake. consegue manter dentro de casa, né, Esses sem lagartinhos, deixar escapar. porrona, gecko, esses lagartinhos assim. Isso aí não causa muito problema, né. É que é difícil também espalhar muito, né? Acho que é uma coisa que fica mais controlada às vezes, né? Exato, se fugir só um indivíduo também não vai conseguir, né, Não. se dar muito bem na natureza, né. E tem espécies como, sei lá, bisão também, não são daqui, né? Bisão? É búfalo, né? Búfalo, bisão, não é Mas mais... daí é criação. E os Acho que é caras... Estados Unidos ali, né? Aquela Bisão é mais pro Aquela- norte. Canadá. coisa que tem lugares aqui no Brasil que cuidam, né? Que... O segredo é controlar, né, a espécie. Beleza, trazer de fora tal, desde que você consiga controlar, Você né? não solta o bicho e foda-se. O que não acontece com grande parte das espécies invasoras aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, tem espécies exóticas invasoras, tem no planeta mundo inteiro, né? inteiro. E qual que é um dos problemas deles? Falta de predador, né? É. Como não está no habitat natural deles, não tem um animal para predar e manter em controle a população deles. Alguns dessas espécies se reproduzem muito rápido, geralmente mais rápido do que a espécie nativa, e compete com as espécies nativas, né? Por recursos, ou às vezes até entram em conflito mesmo, Exato. matando alguns e tal, e fazendo com que as espécies diminuam os indivíduos, né? As espécies exóticas invasoras são a segunda causa de perda de biodiversidade no planeta. A primeira é desmatamento e tal, né? A primeira é aquela que é culpada nossa também, né? Junto, mas... É tudo culpa do ser humano, Não, sim, né? de certa forma é. O detalhe é que, realmente, normalmente uma espécie invasora, ela pega o lugar de uma outra espécie que é nativa, ela é melhor competidora e tal, essa espécie até some às vezes, por isso Sim. que é a perda de biodiversidade, mas às vezes também é como o Flávio falou, né? Uma espécie causa um desequilíbrio no ecossistema inteiro ali, né? Exato. Então ela domina tanto que fica poucas espécies que conseguem lidar com ela e o resto tudo morre. Esse esquema é sempre culpa do homem. Você acha que as pombas iam percorrer o Atlântico inteiro pra chegar aqui no Brasil, velho? Não, velho. Eles vieram nos barcos. E geralmente todos esses Todos esses animais bichos é assim. que a gente vê, que a galera chama de praga, né? Pragas urbanas, que são o quê? Rato. Pomba, rato, barata, Pulga também. pulga. Umas pulgas. Tudo coisa que veio de outros lugares Tudo e se veio do navio, se adaptou ao ambiente urbano, né? Pelo fornecimento de alimento que a gente cede aos animais, né? E aí acaba espalhando doenças. Acho que um exemplo desse, na época até da colonização ali, um pouco mais pra frente, foram quando os portugueses e espanhóis também dizimaram os indígenas, né, os nativos daqui. Querendo ou não, é o esquema falando de espécie invasora. Era mais forte, regaçou os caras aqui. Tem a ver com os caras mesmo, com os seres humanos, mas estou falando em relação a que eles trouxeram, na verdade a maior parte não foi de guerra, de Doença, matar né? e tal, foi porque eles trouxeram doenças Os que caras não morreram tinham de aqui. gripe, bicho. Pra você ter noção, velho. Uma Claro, gripe né? lá e matava uma galera daqui, porque não tinha imunidade, né? É coisa que você traz sem querer também. A gente vai falar mais pra frente. Sim. Nesse aqui, mas tipo, por exemplo, um mexilhão, os caras traziam sem querer. O bicho vinha grudado no casco, velho. Sim. Percorria o oceano inteiro e parava aqui, velho. Então, Sem contar que também que a noção de espécie invasora de ser ruim mesmo, os caras espécie exótica nem era... tinha também, né, velho? Essa Nos noção Estados aí. Unidos, uma época, os caras, você comprava uma cougar, uma onça ali de boa no pet shop, entendeu? E muitas também vêm, você falou da época dos portugueses e tal, veio da época da colonização europeia aqui na América do Sul, América do Norte e tal. Uhum. Muitas dessas espécies invasoras vêm desde essa época, né? Com certeza. E Acho que a maioria até, né? algumas são bem recentes. Não, Então, assim, você algumas citou o mexilhão. O mexilhão é bem mais recente, assim.
Mas tem muitas que vêm de muito tempo. Por exemplo, a pomba mesmo, para estar tão dispersa assim, Pomba, no rato, planeta inteiro, rato, é coisa bem antiga já, né? E assim, esses animais, a gente falou que eles diminuem a biodiversidade, né? São a segunda maior causa. Além disso, ainda pode causar mudanças climáticas, poluição, perda de habitat. Então, assim, é uma coisa, a espécie invasora ela só é boa para ela mesma, né? Porque ela é ruim para o ambiente onde ela invadiu, para a fauna, para a flora. Ela é ruim para a economia local, normalmente, né? Muitos casos aí. A gente pode citar que a gente comentou no episódio 2 do podcast, que a Susan estava aqui com a gente, e ela comentou dos pulgões, né? Sim. E pulgões são espécies invasoras aqui no Brasil e causam grande prejuízo para as plantações, né? Então só para citar uma, né, das espécies. E são muito difíceis de lidar também, né? Difícil de lidar, difícil de fazer o controle, né? Bom, não quero atropelar aqui, mas vou deixar para falar mais para frente, então, das invasoras da flora. Como a gente estava comentando, os tipos de formas que foram introduzidas nessas espécies, né? Exato. Quando você pensa em espécie invasora, não é só bicho não, velho. Tem planta, tem bactéria, tem micro-organismos, exatamente. Todo tipo mesmo, né? E aí existem as diferentes maneiras, que são essas acidentais e as propositais, até coloquei entre aspas, assim, porque não é tão proposital assim, né, na maioria das vezes, né? O cara não pega e fala, vou soltar lá no outro lugar, no outro continente lá, deixar espalhar tudo, acabar com a biodiversidade. Tipo assim, proposital porque o cara trouxe sabendo, né, que era de outro lugar e tal, e deixou escapar, ou soltou mesmo, mas não com intenção. Que o bagulho ia proliferar daquele jeito. Então. E aí, assim, essas propositais, elas são quase que 100% econômicas, né? Por razões econômicas, né? Sim, eu vou colocar aqui, mas a gente não colocou na lista. Tilápia foi isso aí, né, velho? Sim. Tilápia foi totalmente econômico. O cara trouxe lá o bagulho, velho. Regaçou tudo, velho. E a braquiária virou uma coisa econômica, né? Também. Mas virou, exato, virou uma coisa econômica. Acidental, mas virou econômica. E depois virou um problema muito grande no mundo inteiro. Exatamente. Mas eu acho que proposital a gente poderia pensar só aquelas duas famílias ali no interior, sabe, brigando, anos brigando, aí o João falou assim, então, vou pegar aquela espécie ali pra poder colocar no Joaquim ali, sabe, na plantação do Joaquim e detonar tudo. Mal ele sabe que vai vir pra dele também, né? Então. Sim, exatamente. E é uma coisa que fica sem controle mesmo, né? E espalha pra tudo quanto é lado, né? Por exemplo, o javali, que é a mais conhecida aqui no Brasil, das espécies invasoras, acho que todo mundo sabe, né? Tanto que caça é liberado e tal. Ele foi introduzido no Uruguai e na Argentina, né? E aí depois que ele espalhou e tal. Não foi trazido para o Brasil, mas também o Uruguai pertinho do Brasil ali, a Argentina também. E é um animal que consegue andar várias, né? Se desloca bastante, se reproduz rápido e tal, né? E ninguém mexe com eles também, né? Exato, é um bicho agressivo e anda em bando tal, forte, né? Os caras falam que preferem encontrar um sapardo do que javali, bicho. Com certeza. E aí fizeram o cruzamento com o suíno, né? Virou o javaporco, que é um bicho maior ainda. Que é o que tá dando muito problema agora, né? É um bicho grande, maior, mais agressivo, pelo que eu entendi, assim. E ele consome muito mais, né? Bom, então vamos falar de algumas espécies que assim, mais pensando no Brasil mesmo, né? Que ele quer controlar até 2030, mais ou menos, que é o foco, né? É o plano. Sim. Bom, a primeira a gente pode falar do coral-sol, que é uma espécie que é responsável pela maior perda da biodiversidade no mundo, na verdade. E ela se reproduz muito rápido e destrói todas as espécies locais, né? Ela libera alguns compostos químicos e isso faz com que as espécies saiam de perto ou até morram. E foi trazido nos anos 80 do Oceano Pacífico para o Brasil em uma embarcação petrolífera. Exato. Então é um caso de invasão acidental, né? Foi trazido mesmo, ninguém estava sabendo. Coral, então. Por isso que é no mundo inteiro também, né? Provavelmente ele foi soltando e tomando conta. A maioria dessas coral, mexendo nessas porra aí, fica grudado no casco, né, velho?
Bom, e aí, na mesma pegada, tem os mexilhões dourados, né? Que provavelmente vieram da mesma maneira que o coral-sol veio para a costa brasileira aqui. Os mexilhões eles foram trazidos para o Brasil em embarcações asiáticas nos anos 90. Então, coisa bem recente, né? Só que mesmo fazendo 30 anos que isso aconteceu, é uma espécie que, igual às outras invasoras, se espalhou bastante, não tem um predador natural ali, né? E o problema do mexilhão dourado, ele também é bastante econômico, né? E por isso que ele tem bastante visibilidade também, né? Em preocupação com o controle do bicho e tal. O problema econômico dele é nas hidrelétricas e no setor náutico. Então, tipo, ele se prende, é aquele molusco que ele se gruda, né? Ele vem grudado nos cascos do navio, né? E nas hidrelétricas ele gruda nas pás, nas hélices, né? E nas grades lá tal, e mesma coisa nos barcos. Às vezes é barco até de pequeno porte tal, barco grande de pesca, né, de médio porte, né? eles grudam e aí trava a hélice e tal, e aí os caras falam que além desse problema do prejuízo de dar problema na hélice, nas grades lá, que seja, para controlar também é um negócio meio custoso, porque você tem que retirar todos os animais, e aí você tem que enterrar eles num local apropriado lá, jogar cal por cima tal, então tipo tem um custo também isso, né? Então o prejuízo não é só nas hélices, é também no controle dele. E pensando no custo maior disso, é que é um bicho difícil de manejar, porque querendo ou não, tem que ter mergulhadores. Sim. Que tem que ir lá manualmente tirar o bicho. E os bichos grudam pra caralho, velho. Então, exato. Tem uma armadilha para colocar, por exemplo, né? Tacar um outro predador, alguma coisa e pegar, sabe? Ou um químico, eles não saem dali. Os bichos grudam pra eles caralho. Grudam e ficam. Se ele morrer, ele vai ficar morto, grudado. É bem tá isso, ligado? né? Então precisa tirar com a faca mesmo, então imagina o trabalho. E não serve nem pra comer essas porra ainda, né? Bem lembrado, não tem potencial gastronômico, né? Tipo, se tivesse, eu acho que não teria tanto problema, né? Claro que teria o problema das hélices e tal. Mas aí também ia ter muita gente caçando, né? Pra vender. Liberar a caça do bicho, pelo menos pra parte gastronômica, né? Exato. E aí então meio que... Bom, não sei se uma compensaria a outra, mas enfim, talvez não seria tão maléfico assim, visto somente de maneira negativa, né? Com aspas, né? É melhor do que enterrar o bicho e tacar a semente por cima, né? Exato. Não fazer nada, tipo, inútil. Exato, Pelo menos teria morrer alimentando alguém. Alimentando assim, né? Quem já come essa porra, ele sabe que você come e tá com fome já. Mas é gostoso. É a maçã do mar. É a maçã do mar, velho. Você nem tem gosto das merda aí, velho. Você sente o gosto do limão que o Steel põe lá pra você. Não tem gosto. Salzinho, limão. Salzinho, limão e depois a morte que você vai ter, porque aquela porra filtra esgoto, os caras tiram do canal. Não, mas isso aí é ostra, aquele tiozinho que passa com aquele isopor queimando já no sol. Ostra! Eu paguei R$1 na ostra pra comer. Mas você tá falando que não tem gosto, mas você não sabe se o mexilhão dourado tem gosto. Então. Porque ele não tem potencial gastronômico, então ninguém comeu. Ou alguém comeu e deu ruim. Deu ruim. Tipo o cara que descobriu o cianeto, né? Que cheiro tem? Amêndoas e morreu. Você já não fez essa piada no outro programa? Acho que já. Ele faz todo o programa. Cacete. Bom, a próxima espécie da lista são os javalis. Famosos, conhecidos por muita boa parte aí do brasileiro, né, do Brasil. Acho que javali é o que dá mais treta, na real, aqui no Brasil. O que mais dá problema é javali, velho. Que causa muito prejuízo, né? Como você falou, dá mais medo encontrar o javali do que outra coisa. O bicho é nervoso, o bicho come plantação, o bicho regaça tudo. E não só come, né? Às vezes ele simplesmente passa por cima só mesmo. passa por cima, tipo, foda-se. E aí vem um bando de 100 javalis, eles destroem uma plantação fácil. Já vi um vídeo, cara, lá de Leme, inclusive. Mas era muito javali, cara, muito. Ele destrói só na zoeira, né, velho? Passando por cima de uma plantação, destrói, cara. Se é uma plantação de um pequeno produtor, o cara perde a plantação, entendeu? Porque o bicho vai passando e não vai cortar caminho não, cara. Não vai fazer a volta não, ele vai passar por cima. Mas desvia ali que tem um pouquinho de cenoura ali. O javali sabe que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, então... Ele só olha pra frente e vai. A gente tem que aprender bem com o javali.
Bom, e aí, como comentamos, o javali causa grandes prejuízos à fauna e à flora local e também à economia do país. Então, por que liberaram a caça do javali? Porque está matando a biodiversidade? Não, porque causa prejuízo para a economia do país, né? Sim. Porque caso contrário, não teria tanta importância assim, não. E também é um bicho que ficou perigoso, né? Ele é o único bicho no Brasil que é liberado a caça pelo IBAMA e tudo mais. Exato. E além disso, se ele não fosse um bicho perigoso, ainda teria como lidar com de outras formas, né? Sim. Mas como ele é um bicho que anda em bando de 100, 200 animais, né? Agressivo. Fica difícil, muito difícil de lidar com ele. Uhum. Então libera a caça pra... Você tá achando que quando chegar no javali, fica... Vem, javali, vem aqui, vem, vambora aqui. Isso não vai acontecer. Ele não foge de você, não ele não vai fugir de você não, velho. Espantalho lá, falando, do João ali. Uma onça parda foge de você, um javali não, velho. E aí, como não sei se a gente já tinha comentado, ele foi trazido da Europa, acho que eu já falei, né? Para o Uruguai e Argentina na década de 80 e aí migrou para o Brasil quando iniciaram os cruzamentos com o suíno doméstico, originando o java-porco. Cadê tinha... Os megazords sempre acontecem no Brasil, né, velho? Embaixo. Sim. Esses cruzamentos loucos que nascem uns bichos. Mas aqui também no Brasil, tem né? um monte, a biodiversidade é imensa, né? Aí os bichos chegam e falam, beleza. Aí... Carnaval, praia, samba, vamos... E aí nessa mesma lista também tinha, falando sobre o caramujo africano, o caramujo gigante africano é o nome dele, né? E o sagui. O caramujo africano, acho que ele veio para cá com a intenção de utilizar na culinária, né? Aí eles viram que era uma bosta. Gastronomia, não rolou. Acho que ele tinha um gosto ruim mesmo, era bem isso mesmo. Que foi, acho que ele trouxe, né? Ele era uma iguarinha em algum lugar. Aí eles trouxeram pro Brasil, não na deu verdade, certo. acho que foi a ideia era substituir o escargot. Eu lembro que eu sempre ouvi essa história, que ele veio para cá como substituto, né? Como substituto, porque seria mais barato, entendeu? É maior também, grande, procriar tal. mais rápido. Sim. Também, né? E aí o cara queria uma alternativa para ver se tirava uma grana, chegou aqui, não rolou, o bagulho era ruim pra caramba e tal, e é vetor de doenças, né? E aí o cara simplesmente falou, jogou no mato aí, soltou em qualquer canto, aí ele se reproduziu que nem louco. Tem tudo quanto é canto aí, nas cidades do interior de São Paulo é fácil de encontrar. Você acha quando chove bastante em lugar que tem terra, da sua avó, onde tem horta, aparece bastante. Tem surtos de vez em quando que até a Defesa Civil avisa, né? Sim. Que tem doença e tudo mais. Na praia acontece direto de ter caramujos que invadem uma casa inteira. Exato. Ficam na parede, assim. Sim. Então a gente tem também a espécie de caramujo que é nativa aqui do Brasil. E aí o caramujo africano compete com ele, né? Pelos recursos, pelos alimentos e tal. E então tem esse problema da perda de habitat, de perda de recursos e tal. Tem as doenças também que passam para os outros, né? Transmite doenças, exato, entre indivíduos, né? Entre espécies. Mas e o sagui? O sagui eu não sabia. Também não sabia que o sagui não era brasileiro, confesso. Mas antes de você falar sagui, não confundam com o mico-leão dourado, tá? Uma coisa outra coisa, outra coisa outra coisa. Não, mas tem vários saguis, né? Diferentes. A gente tá falando de um específico, né? Não são todos os saguis, tá? Uma outra espécie que também compete com espécies nativas, como todas as espécies invasoras. É aquele sagui que tem pra caralho no Rio de Janeiro, que você vê no esse mesmo. fio, que tem até no filme do Rio, né? O sagui que é malaco, né? Que rouba as coisas, é aquele sagui lá. É aquele lá. Você falou, né? Que eles ainda estão elaborando esse plano. Porque os caras não sabem como fazer o negócio, né? O caramujo africano e o sagui ainda tá em planos, né, de controle. Na verdade, o plano para controle é controlar tudo até 2030, né? Sim. Então tá um pouquinho longe, mas é claro, tem que ser uma coisa pensada a longo prazo. E o plano para o sagui e para o caramujo ainda não está muito bem definido. Eles definiram mais essas outras 3 espécies que a gente comentou, que é o javali, o coral do sol, né, o nome? Coral-sol. Coral-sol e o mexilhão dourado, que tem planos mais concretos para controle. Esses são os animais, né, que a gente tem mais. Mas vale lembrar que o pardalzinho, ele também não é
ele não é do Brasil, né? Não é nativo. Você vê ele direto ali, mas ele compete com o tico-tico. Exato. Ele veio, competiu, mas eles conseguem conviver junto e tal, não tem muito problema, mas ele ainda é melhor competidor, então aquele pardalzinho que você vê ali, ele não é do Brasil, né? Tem muita coisa que a gente está tão acostumado a ver desde criança, né? Exato. Nossos pais até devem estar acostumados a ver desde criança, talvez até nossos avós, Sim. E que a gente não imagina que não é do Brasil, né? Que a gente está tão acostumado a ver o negócio que você fala, isso aí é daqui mesmo. Inclusive, uma dessas espécies que eu vou falar, que confesso mais uma vez minha ignorância me surpreendeu, tá nessa espécie exótica invasora de flora, né? Pra mim foi uma surpresa, não sei se vocês já sabiam que é a jaqueira. A jaca, também não sei, pra mim era totalmente brasileira. Ela tem cara de brasileira. Agora o Flávio odeia mais ainda a jaca, velho. Se eu já não gostava antes, imagina agora que eu sei que é invasora. Vazou, já puta merda. Não, mas ela dá bastante trabalho, hein? Agora, se a gente tava vendo, eu achei que fosse uma planta normal ali, que só caísse na cabeça das pessoas podres, mas... O único problema dela seria matar alguém. Acertar Caísse uma jaca na cabeça, né? Tá passando um coelho ali, cai uma jaca em cima, matou o coelho, mas tem muito pior, né, do que isso. É pior do que a gente imagina, Mas né? é só você que não gosta, velho, porque ela dispersa, porque os bichos gostam mais da jaca que das outras frutas e dispersam mais semente, velho. Enfim... Aí é o seguinte, a jaqueira ela é uma árvore nativa do sul e sudoeste da Ásia, acredita-se que seja originária da Índia, né? Então atualmente todo mundo com certeza já viu uma jaqueira em sua cidade aí, está espalhada por grande parte do território nacional, né? Em áreas urbanas tem bastante, e muitos animais se alimentam muito dos frutos da jaca, né? Aliás, se alimentam muito da jaca, da semente, né? Tem alguns, existe um rato que ele se alimenta especificamente da semente da jaca, aqui no Brasil mesmo. Então o que acontece? Numa área que tem muitas jaqueiras, os animais passam a se alimentar mais da jaca do que das frutas nativas. E aí a dispersão das sementes da jaca se torna mais intensa. Com isso ela vai ganhando mais território, né? Viu como jaca é gostoso? É uma delícia. E aí as áreas que não têm a jaqueira, elas possuem maior diversidade de animais, sejam animais frugíferos, insetívoros, onívoros, não tem uma grande dominância de uma ou outra espécie, né? Agora, em áreas com jaqueiras acontece o contrário, tem grande dominância de uma ou duas espécies. E aí outra coisa que é interessante, a folha da jaqueira é muito grossa e demora para decompor. Então ela acaba afastando os artrópodes do local ali, que vivem no solo, né? Animais de hábitos rasteiros, de serrapilheira e tal. Atrapalha até a decomposição Ela do atrapalha local a decomposição do local, da reciclagem de nutrientes ali, entendeu? Então esse é um grande problema, né? A gente colocou uma lista com 5 espécies exóticas invasoras de flora. Isso. A primeira foi a jaca, né? A jaqueira. Uhum. E a outra também que você falou que a jaca você achava que fosse brasileira, a mamona pra mim também era desde da infância, pegando mamona, jogando nos amigos. Quem nunca acertou o olho do amiguinho? Aquela brincadeirinha saudável, quem nunca? Deixar grudado nas costas, mamona, né? Inclusive, uma das melhores bandas brasileiras tem o nome de mamona. A cara do... Fale por você. Tô brincando. Mas é uma das mais conhecidas nesse ponto. É uma das mais vai. conhecidas, né? Eles foram... Eu fico imaginando os caras hoje em dia, ícone. tá ligado? Com essas letras aí, ia dar uma merda, velho. Ah, com certeza. Bom, fala da mamona então. Ela veio do... tem origem afroasiática, né? Então deve ser aquela origem ali perto do... Provavelmente da Egito ali, deve ser naquela região ali, né? Afroasiática. Não sei dizer, mas acredito que sim. Aí tem grande potencial de bioinvasão e toxicidade, né? A gente sabe que mamona, eu não posso falar isso muito, mas nem a receita, mas mamona pode matar uma pessoa sem rastros, né? Sim. Então é complicado, assim. Você quer saber, joga no Google. Mais fácil. Quando essa culpa não é nossa. E ela pode alterar ecossistemas e onde se instala, né? Ela pode alterar vários, ela vai espalhando e altera por causa dessa toxicidade e tudo mais. É bem difícil. A toxina dela é a ricina, né? Isso, é ricina. Quem viu Breaking Bad tá Sabe. ligado aí. Desse lance que você falou de matar sem deixar rastros. Exato, assistam Breaking Bad. Assistam Breaking Bad. Não pra aprender a fazer que nem ele, mas
Não, assistam porque é maravilhoso. Se você quiser fazer também, o problema é teu, velho. Isso aqui arca com as consequências. No Brasil isso Ou vai ser não pego, tem né? consequência, Ou não deixa rastros. Exatamente. Aron, Aqui. fala pra nós da braquiária. Se você não sabe o que é braquiária, é grama, bicho. Aquelas gramas que bate no peito, que você vai na roça, assim, tem grama mais alta que você. É isso daí, cara. Corta tudo, né? Corta tudo. Você passa, parece que um gato te matou, velho. Dilacerou. Mas não é brasileiro, braquiária? Não, braquiária é nativo da África. É. E ela foi introduzida no Brasil e invadiu tudo, né, mano? Arregaçou todos os biomas, mas principalmente o cerrado, né? Cerrado é o que mais se fode por causa disso. Cerrado, que é tudo aberto, as plantas adoram, né, velho? É fácil de se instalar. Pode instalar, porque é aberto, tem sol pra caramba, o cerrado é bem aberto, né? E é bem parecido com o Nativo, né? bioma da África, né? Você não Exato. sabe, o cerrado é uma savana, cara. É a mesma coisa. Só muda os bichos que tem lá. É a savana sem girafa, né? Sem a savana, sem girafa. Depende, tem gente que acha que tem, né? Tem gente que acha que girafa não existe, né? É, então. E, Então tá. tipo, diferente das outras espécies, ela floresce o ano inteiro, cara. E compete com todas as gramíneas nativas. E o grande problema lá é bem isso, né? A questão do fogo também, né? Pensar. A gente já falou antes disso aí, mas aqui o braquiária destrói porque quando pega fogo ela mata tudo. Só o que resto ela é uma lá. espécie invasora, só que o Brasil soube aproveitar isso daí e o negócio tá transformando a pecuária brasileira, né? Que tem um monte de estudo com braquiária e tal. É, e não tem... Sou culpado. Não tem... O Ribas é um culpado. Inclusive na Embrapa ele mexia com isso daí, que eu fiz estágio junto com ele. É, e aí como ela tem um potencial econômico para alimentar os pastos, os gados e tal, não tem muito interesse em então extingui-la, esse né? nego não reclama, né? Não tem muito interesse em Não, extinguir pra a você ter espécie, noção, né? quando eu fazia estágio lá, Zé, não sei se você lembra disso daí, que os caras tinham uma Extinguir braquiária a espécie invasora, né? que tinha uma espécie lá que tipo vinham uns gringos lá visitar, direto, todo mês tinha uns gringos que ia visitar lá. Aí os caras chegavam assim, 7 horas da manhã, cortavam assim a braquiária, assim. Falavam, vamos dar a volta. Aí fazia a volta, tinha as reuniões, aí os caras chegavam às 5 horas da tarde, tipo uns milímetros maior já da braquiária. Já tinha crescido. No mesmo dia, tá? Os caras falavam, nossa, o negócio, tipo, Loucura, né? crescia milímetros por dia, assim, mano. Sim. Porra, mano. Você Crescia muito rápido. A gente cortava a braquiária quase no talo, assim, quase semanalmente. A gente tinha que fazer coleta, cortar aquelas porra lá toda semana, o negócio tava gigante já, velho. Por isso tem o ditado, né? O cabelo cresce que nem mato, né? Nem mato, velho. É bem que nem braquiária, assim. O Mas cabelo cresce que nem braquiária. Mas aí, os caras cortavam, os gringos ficavam loucos, voltavam, já tinha um toquinho a mais, assim, né? Mas eu fico feliz, aprendi a fazer um monte de coisa lá, até usar foice, mano. Eu aprendi a usar Aquelas foice foice. grandona também eu já usei. Se precisar de cerca pra capivara, me chama que eu sei fazer. Medir árvore eu também sei fazer. De árvore. E aí, emendando na braquiária, aproveitando, vou falar do capim anone. Já que também estamos falando de grama, de mata e tal, né? O capim anone é um tipo de grama que foi trazido da África também. E ele se alastrou pelos campos brasileiros e ele prejudica muito a dentição dos animais. Nossa. Ele foi trazido em 1979, né? Não, desculpa, ele foi um pouco antes disso, ele foi trazido para o Brasil. Por que ele chama capim anone? Anone é o nome do cara que trouxe, que era um fazendeiro lá. O sobrenome dele é Anone. Seu Anone. O seu Anone. Então ele foi para lá, tal, trouxe um monte de capim. Eu não sei por que ele foi homenageado. Ele devia ser o figurão lá. Devia ser o figurão. Devia lá. falar que o capim dele era o melhor de todos. Não, mas que bom que ele foi pra África e trouxe capim, né? Não trouxe outros bichos, né? E aí ele em 1970, galera, tiver alguém ouvindo a gente aí do sul, acho que se não me engano você é de Santa Catarina, deve conhecer o seu Anone aí. Pra gente aqui é meio desconhecido, mas enfim. Vai saber. E aí o dado que a gente tem aqui em 1979 a área do capim Anone era de 30 mil hectares e hoje já atingiu 1 milhão de hectares. Espalhou rápido Espalhou demais. pouco, né? Sabe, acho que eu prefiro que ele tivesse trazido um gnu, viu? Do que esse capim, velho. Um gnu. Ele não é muito bom para pasto, esse capim, porque diz que ele é muito gorduroso e tal. Então O bicho fica gordo, né? os bichos não gostaram, não se adaptaram e parece que ainda por cima, que nem comentamos, ainda prejudica a dentição dos animais. Deve ser muito duro, né? Muito difícil de Então assim, mastigar. meio que não serve para nada e veio aqui para competir com as espécies e detonar o solo e vegetação rasteira e tal, né? Pensando que na África tem uns animais que têm uns dentes muito mais fortes, assim, Sim. do que os nossos, né? Às vezes. Principalmente
gado e tal, né? Não tá acostumado com coisa dura, assim, né? Exato. Enfim, todo animal tá adaptado ao ambiente e tal, né? Sim. E agora a gente vai falar da espécie mais invasora, que todo mundo fala, que lindo, mas é uma espécie complicada e que tem um potencial econômico imenso, mas ao mesmo tempo tem vários lugares que estão eliminando essa espécie porque ela é muito difícil e só ela existe naquele local. Né? Que agora eu já não lembro o nome do que a substância que ela libera, mas você vai lembrar. Se você tá no ensino médio, você vai lembrar. Se você não lembrar, você não pode passar o neném, cara. Não, mas é fácil de falar. Tipo, todo mundo conhece o pinus, né? Que seria o pinheiro, que é uma coisa bonita e tal. Não grande. É grande. Não é para fazer árvore de Natal, mas algumas também podem ser usadas, né? Mas de qualquer forma, ela foi uma espécie trazida no Brasil. Ela é bem comum hoje em dia. E ela é presente em diversas cidades brasileiras. E ela foi trazida do hemisfério norte, né? Lá nos Estados Unidos, Canadá, etc. E nada cresce sobre os pinheiros. Isso porque ele tem uma toxina, né? Uma coisa que ela produz. E também tem sombras, ela faz muita sombra, né? Sim. Então são árvores muito altas e suas árvores são fibrosas e não são decompostas com facilidade nos solos, né? Isso que, além dela ser difícil de decompor, ela forma aquela serrapilheira e dificulta muito a germinação de outras espécies. Ela libera umas né? toxinas no solo, né? Que as outras espécies não conseguem crescer, né? Isso, em volta de cada em pinheiro volta de não deixa, né? Inclusive para eles mesmos. Proteção deles mesmo, né? E aí prejudica a outra vegetação rasteira e tudo mais. E ele resseca o solo, inclusive. Então imagine, ele prejudica a parte do sol, sombra, resseca o solo, libera toxina e ainda difícil de decompor o negócio tá ali. Então é um bicho meio complicado. que sufoca o solo ali, as folhas, né? Porque muito fibrosa, não decompõe e tal. Sufoca tudo ali. E aí ela consome muita água. Sem contar que ela destrói também um pouco do solo, né? Essa água que ela consome das raízes e tudo mais, ela destrói o solo. E mesmo depois de tirar o pinheiro, é difícil plantar outra coisa sem ser pinos, né? É difícil. E assim, o problema do pinheiro no Brasil, em algumas regiões, é que demorou para ter esse conceito de espécie invasora no Brasil, né? Ele é relativamente recente, assim. Antigamente a galera não sabia que o negócio poderia fazer mal, né? Imagina, é uma árvore, como é que vai fazer mal? Estou fazendo bem. Certeza. Então tinha planos de reflorestamento que prefeituras faziam com a população para incentivar o povo a plantar uma árvore e tal. E eles doavam sementes de pinos. Isso aconteceu, acho que em Florianópolis, a matéria que eu li hoje, nos anos 80, se não me engano, e cederam várias milhares de mudas de pinheiro, tal, de semente e tal. E aí a galera saiu plantando pra caramba, o negócio reproduz que nem louco, dispersa que nem louco, né? Uma semente do pinus ele pode viajar até 60 km com o vento. Nossa. É um negócio super leve e tal. Dispersa super rápido. Né? Dispersa muito fácil, rápido e tal. E aí agora eles estão com um plano reverso lá, né? Que é de extinguir e tal. Tirar todos aos poucos e substituindo mesmo, pela vegetação nativa, né? Por árvores nativas. E o que aconteceu também nessa época não foi só incentivo para replantar áreas, né? Reflorestar e tal. Mas também esse incentivo econômico daquele carinha que tem uma área pequena, assim, ou mesmo razoável, que queria plantar alguma coisa, mas não tinha verba, acho que para trator e coisa do tipo. Aí o próprio governo incentivava para poder plantar pinos. E aí é fácil, o cara podia ser ou madeireira mesmo, cortar os pinos quando tinha uma certa idade, ou mesmo a seiva do pinos, né? Que aí aproveitar aquela seiva durante, sei lá, acho que 60 anos, se não me engano, 30 anos, que dava seiva. Então imagine, a parte econômica o cara plantar uma vez e fica coletando seiva ali, sabe? É uma coisa economicamente muito viável, né? Muito boa. Que brilhava os olhos da galera, né? Você acha que o cara não ia querer? O cara foda-se. Claro, ainda mais porque não tinha estudo de espécie invasora. Não tinha ninguém falando, não, isso daí vai dar ruim aí, vai causar alguns problemas, né? A gente tá falando de espécie invasora, né? Como se fosse uma coisa muito ruim. Ela é realmente ruim, mas a maioria das pessoas, até cientistas mesmo, não tinha noção do estrago que uma espécie dessa nova poderia trazer, né? Inclusive, acho que no final daqui a gente for falar, a gente pode falar um pouco de transgênico, né? Incluir essa ideia do que acontece. Porque ela não deixa de ser uma espécie
entre aspas, que pode ser invasora, né? Tá. Inclusive dá pra pensar que o pinheiro, ele por ser muito agressivo, né? Ele também, o lugar que ele tá, ele destrói, assim, o espaço de nascente, alguns cursos d'água menores, assim, porque ele vai modificando muito o terreno, né? Pelo alto consumo de água, né? Também. Se tiver um lugar com muito pinheiro, o consumo de água é muito grande ali, naquela região, pros pinheiros. E eucalipto acho que também entra nesse Eucalipto eu acho que aspecto, né? tem mais esse problema de só ele dessecar o solo de uma forma que ele tira todos os nutrientes. O pinheiro é mais uma questão da água mesmo, que ele tira a umidade do solo, mas eu acho que o eucalipto tem essa questão de ele tirar os nutrientes do solo de uma forma absurda. Sim, Então, é ele agressivo, né? deixa tipo desértico, vamos dizer, o solo. E aí, você Tem só aquela consegue... frase que a galera fala, onde tem eucalipto, tem um deserto, né? E você só consegue plantar o quê? Eucalipto. Exato. Naquele lugar. Exato. Tanto que tem vários lugares que a galera fala, mano, deixa o eucalipto aí, sabe? Continua plantando só eucalipto, porque ele não espalha, né? Se você conseguir controlar. E mantém só ali, porque senão algum neguinho vai lá e planta o eucalipto em outro lugar, destrói o solo em outro lugar. Sim, começa a acabar com o ecossistema ali do lugar. É muito custoso também, né? Transformar, renutrir uma terra, né? Com certeza. Então larga lá, o bicho vai dar menos merda. Nesse caso, né? Caça e abate. Falar da parte que Agora a parte liberada, polêmica. né? Que é a parte que a gente recebeu, né? Aquela notícia também, né? Exato. O Diego vai falar que nós é escroto, né? Antes de começar essa parte, preciso agradecer a Susan porque ela enviou vários artigos pra gente sobre o tema. A gente conversou, falei que ia ser esse o tema. E ela mandou pelo menos uns 5 artigos pra gente lá. A Susan que participou do segundo episódio com a gente, foi sobre pulgões, cochonilhas e outros insetos, né? Quem ainda não escutou, procura aí nas plataformas preferidas aí, plataforma do seu gosto aí, que você mais gosta, que foi um podcast bem legal. Então a gente agradece a Susan, manda um abraço para ela. E agora vamos, né, para as partes polêmicas. Polêmica. Só complementando essa parte da Susan, como a gente tem todo esse material também, a gente falou um pouco aqui, né? Algumas espécies, algumas coisas, mas se as quem perguntas... quiser chamar nós no inbox que a gente manda. A gente tem material, a gente tem como também responder algumas perguntas. Né? Viemos pra cá pro episódio com uma compilação, né? A Susan mandou alguns artigos, a gente achou algumas outras matérias, uns artigos, né? Juntou um resumindo que tem. Então a gente até que conseguimos um acervo legal aí, vai? Foi legal. A respeito do assunto, a respeito do tema. Então agora, né, nessa parte mais polêmica, que a gente vai conversar agora sobre a caça e abate de espécies invasoras. Uma dessas matérias que a gente vai comentar aqui foi sugerida pelo Luiz no nosso grupo do WhatsApp lá, Luiz Perezin, colega de trabalho do Aron, meu colega de trabalho também, que ele trabalha no mesmo setor do Aron, né? E o Ribas não, o outro Luiz. O Luiz sugeriu isso daí, era um tema que a gente vinha pensando em conversar mesmo, e aí calhou, né? Caiu uma hora boa para falar sobre o assunto. Mas então vamos começar com outra matéria, né? Outro assunto, depois a gente vai para essa que o Luiz sugeriu. E aí então vamos lá, javalis no Brasil, controle autorizado desde 2013, né? O que não pode é armadilha de arma de fogo. Coisa automática, entendeu? Que dá tiro no joelho dos caras, né? Tipo, o cara deixa um negócio pronto lá e aí passa um bicho. Por que não pode? Porque vai pegar bicho que não é javali, né? Não, mas qualquer bicho. Não, mas na real não pode, porque, mas nem por causa dos bichos, porque tem um monte de gente que tava indo fazer trilha e tal e tropeçava e tomava um tiro no joelho. E outro ser bicho. E é um cartucho de 12, velho. Você toma um tiro de 12 no joelho, velho. Não, você tava falando, não é bem assim também, tipo, tá liberado, agora vou sair matando javali à torto direito. Sem contar que assim, são caçadores, entre aspas, profissionais, meio treinados, regulamentados. Tem que ter autorização. Né? Exato. E também você não pode caçar qualquer coisa, eles são contratados, né, e treinados para caçar javali. Sim. Né? Eles não podem caçar outra coisa porque não é liberado.
Eu acho que desses controles, assim, é o que a gente já discutiu um pouco aqui, mas é o que o brasileiro comum tá acostumado mesmo de ouvir, né? Bateu, liberada a caça e tal, aí tem uma galera que fala, nossa, beleza, vou caçar o bicho, porque eu não cacei nada. Mas não é bem assim também, né, galera? Exatamente. Tá liberado, agora vou sair matando javali à torto direito. Sem contar que, assim, são caçadores, entre aspas, profissionais, meio treinados. Regulamentados. Regulamentados. Tem que ter autorização. Né? Exato. Então, você não pode caçar qualquer coisa. Eles são contratados, né, e treinados para caçar javali. Sim. Né? Eles não podem caçar outra coisa porque não é liberado. E mesmo assim tem alguns problemas até com as espécies nativas, né, que são o cateto e o queixada. Os animais de teta confundem, né, os bichos. Nem fale. Eles são meio parecidos mesmo, né? O cateta até dá pra distinguir, o queixada parece mesmo. Então, parece, cara, é difícil de distinguir. E pensa, né? você tá no meio do mato, o bicho Mas já é meio... Chega, dá um pss, se ele vier pra você, te atacar, pode aí você dá o tiro. O problema é que não vem um, né? Uns 15. Aí o cara tá lá no meio do mato, meio com medo, assim, de ser pego de surpresa por um bicho. Olha um bicho fazendo... Pá! Vai um tiro, óbvio, né? Você vê um tiozão dormindo, né? Roncando. Então, assim, é uma coisa que o cateto e a queixada já passam por problemas de competição por recursos com o javali. E ainda por cima tem isso de, na hora de tentar controlar a espécie, ainda leva um tiro por engano, né? Que tava de capturado boa. Por engano e tal. Sim. E então a caça tem alguns problemas aí, né? É lógico que a gente comentou, não é para sair também, beleza, agora tá autorizado, tá legalizado, vou matar o bicho. Você comentou que é tudo regulamentado, você tem que ter uma autorização do IBAMA, não sei se o ICMBio também está envolvido, acho que também. Mas agora em 2019 teve algumas atualizações aí na lei. Agora parece que essa autorização ela passa a ser 100% digital, você consegue ir através de algum site aí e tal. Inclusive também estava tendo problema, porque a quantidade de caçadores era muito inferior à proliferação do bicho também. Não né? dava conta. Não estava dando conta. Tem um artigo que a gente estava lendo, uma notícia, que só em Santa Catarina tem 200 mil bichos. É basicamente 1 a 2 por quilômetro quadrado, né? E desses 200 mil javalis que tinham Santa Catarina, além de ter um monte de problema com cultivo de milho e tudo mais que é na região, só tem 3.800 caçadores. Parece bastante 3.800, né? Parece bastante, num estado pequeno. Mas faz aí as contas. O cara tem que sair na mão com quanto, né? 200 mil dividido por 3.800. 200 mil dividido por 3.800. É 52 javali por caçador, velho. 52 javali é bicho pra Você caramba. sai na mão com cara, 52 javali, velho? Não, isso assim, 52 javali, cara. naquele momento é estimativa, né? Só que o bicho se prolifera muito mais rápido, né? Quando você matou 2, nasceu 5. Bem isso. Sem contar que assim, o javali é um dos bichos que está no top 100 espécies invasoras perigosas, né? Sim. Que ele é um bicho bem difícil de lidar, assim. O problema dele não é só a perda da biodiversidade, né? Competição com espécies nativas. Ele ataca outros animais também só por atacar também, né? Só na zoeira, ele é filho da puta. Ele ataca outros animais, ele destrói plantações, então ele tem um problema ambiental, um problema econômico. Ele passa doença também aos porcos, que o porco normal, né, o domesticado, e o javali, eles são muito parecidos, eles são basicamente a mesma espécie. Sim. Então, além de passar doença, também tem o problema do java-porco, né? Exato. Então, muito obrigado a quem trouxe o javali aqui pra cá. Valeu. Belo serviço, viu? Fudeu a gente com areia. Aquele país que fala, a gente não caça animal, a gente aprendeu desde criança falando que caça é ruim, errado e tal. Agora se tivesse tá deixado liberado. caçar os javali, tava de boa. Não, mas não é eles que se foda, mas isso é real mesmo. Os caras falam, mas você tem que não controlar o bicho, tem que controlar. Mas vai morrer o bicho, velho. Paciência. Animais e pessoas morrem a todo tempo. É complicado porque de vários métodos para acabar com o bicho na região, que ele não é endêmico, infelizmente essa acaba sendo a mais eficiente, né? Não tem como competidor, nem nada pra fazer o quê, né? Você não tem como controlar, existem algumas sugestões da galera.
vamos castrar todos. Então, isso aí que eu ia falar, você vai lá, velho, castrar 200 mil bichos aí. Vamos levar de volta da onde veio. Eu vou deixar para falar isso, vamos deixar para falar isso quando a gente for falar dos hipopótamos e dos camelos, porque... E tem umas perguntas que o pessoal fez na página que perguntaram exatamente isso. Por que não leva? Ótimo, boa. Ou por que não dá para realocar para outro lugar e tal? Bom, em Santa Catarina fala lá que os próprios produtores estavam parando de produzir milho, cultivar milho, porque o primeiro javali come o milho. Segundo, eles estavam destruindo o milho, destruindo tudo lá, então eles iam à noite, de madrugada, os caras dizimavam assim, a plantação. Então eles estavam plantando cana ou outra coisa que o javali come menos, sabe? Sim, é coisa que em uma noite eles acabavam com a plantação de um produtor engraçado pequeno. Que é negócio, né? Você não vai plantar o que ele não come, você vai plantar o que ele come menos. Aquela porra lá, se plantar pedra, ele come pedra, velho. Não tem como. Não tem, vai. Melhor a cana que é rapidinha, né? Então. Mas não é bom também, né? Bom, javali acabou, e aí? O que o Luiz trouxe? Então, aí agora vamos para essa matéria também bem polêmica, né? Que o Luiz Perezin que indicou pra gente lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo para se comunicar com nossos amigos seguidores, né? No WhatsApp. Quem tiver interesse em participar, a gente deixa o link lá na página do Facebook. Ainda tem algumas vagas lá. Mentira, tem várias ainda. Tem várias. A notícia que o Luiz enviou pra gente, então, é dos camelos, referente aos camelos na Austrália. Notícia fresquinha aí, né? Saiu esses dias e tal, e tá pra acontecer Tá um alarde todo. Tá. Ainda mais depois que teve a queimada lá, vai morrer um monte de bicho, tá morrendo, vai morrer, vai matar mais. Então, 800 milhões de animais, acho que foi. Mas vai matar mais, então a gente vai explicar no final porque tem que matar esses daí. Chegou a quase 1 bilhão de animais já. Quase 1 bilhão, Então, assim, o governo da Austrália vai sacrificar 10 mil camelos na Austrália. As justificativas são porque colocam crianças em risco, crianças e comunidades em risco, né? Invadem propriedades, danificam a infraestrutura de aborígenes, tudo isso em busca de água, porque é um período de seca muito longo lá na Austrália, né? E além dos camelos, eles também vão abater alguns cavalos selvagens, provavelmente pelo mesmo motivo, né? E aí, alguns casos desses camelos, as carcaças dos animais que morrem de sede contaminam importantes fontes de água para os aborígenes. Então, assim, os camelos, como a maioria dos animais que a gente comentou nesse programa, não são nativos da Austrália, né? São espécies exóticas invasoras que foram levados para lá por britânicos. Sim. Isso muito tempo atrás. Os caras pegam os bichos na África, os britânicos pegam os bichos na África e levam para a Austrália, nem para levar para a Inglaterra, né, velho? Mas eles estavam colonizando lá, né? Não sei o que passou na cabeça. Vamos catar esses camelos e levar lá, velho. Mano, eles colonizaram o mundo inteiro, basicamente. Pra levar um camelo, até hoje, bicho escroto, você vai levar pra lá, velho, tipo... levar camelo pra ser chique e ficar em cima do todo. Algum motivo tinha, né? É porque a Austrália também é um deserto, né? Tem um monte de parte de deserto. O problema é que realmente tem os aborígenes na Austrália, que hoje em dia ele tá até tranquilo, tem as comunidades, são bem... Só que o problema é esse, né? Os caras do All Blacks lá. Eles estão se ferrando por causa de espécies invasoras. Sim. E aí, por água, você comentou, provavelmente alguém viu no deserto e falou, vai se dar bem na Austrália, que tem regiões secas, desertos lá. Realmente, se deram muito bem, porque eles vão matar 10 mil, só que existem centenas de milhares de camelos. Não estou dizendo que tem que matar todos, só estou dizendo por efeito de comparação. 10 mil é muito bicho para você matar de uma hora para outra, cara. Ainda mais um bicho daquele tamanho. Não sei nem o que eles vão fazer com aquilo, né? Vai ter que incinerar, bicho. É para ter um controle, né? Para controlar e reduzir os riscos pela população lá e tal, né? De aborígenes, enfim. Dizem que eles invadem residências para beber a água do ar-condicionado, cara. Então imagina o desespero do bicho para ver umas gotinhas pingando ali e ir lá beber, né? Você não sabe, camelo tem que beber água pra caralho, né? Quantos litros? São 12 exato. litros, né? Acho que até mais, Até mais, né? Bebe muita água. É muita água. Aí nego fala, mas coitado do bicho. O bicho tá sofrendo, morrendo de sede, velho. Vamos aproveitar que a gente publicou essa notícia na página hoje e
a gente teve bastante comentário lá, né, da galera fazendo algumas perguntas sobre esse tema. Quer ler algumas aí? Pergunta já quer emendar aquela outra que saiu da África também, dos gatos. Ah, fala também. Os gatos legal. Já saiu também. Na África tá bombando, né, bicho? Na África, na Austrália. Na Austrália. Eles vão matar 2 milhões de gatos usando petisco envenenado. Você fala, porra, é gato, né? Coitado do bicho, mas, mano, são gatos que eles chamam de gatos ferais, que era gato doméstico que voltaram pra selva, cara. Uhum. E eles têm agora comportamento selvagem e estão botando em risco 140 espécies nativas que tem na Austrália. Estão detonando. Já morreu um monte de bicho, mano. Aí vai ficar isso aí regaçando o resto que tem lá, né? O problema é que se não tiver esse controle, eles vão acabar com a Vai biodiversidade. acabar com tudo e só vai ter gato. Vai ficar parecendo a Ilha dos Gatos o negócio, né, velho? Exato. É triste, né, cara? Eu acho foda, que você tanto... falar, o gato doméstico que ficou só... É foda, cara, não é meu. Particularmente, eu acho triste tanto matar javali, quanto camelo, quanto gato. É foda, né, cara? O bicho mesmo não tem culpa, né? O bicho não tem culpa que não, deu esse boom aí, mas... Então, assim, é triste. Você, de repente, por causa de uma cagada do ser humano... Não sei o caso dos gatos, como é que foi. Os gatos domésticos. Gato, você sabe que gato dá cria igual rato, né, velho? Sim, não tem, se não tem controle, vai criando, velho. Reproduz demais. Esse negócio de pegar um animal que é pet, né? Então. Que ele já é invasor, beleza. Não é invasor, mas ele é doméstico, Sim. domesticado. O problema é que, assim, quando ele vira feral, isso não tá só pra gato, mas pra cachorro, outros animais, ele entra na natureza. E o problema é que ele tá num lugar que não era necessariamente da origem da espécie dele. Sim, então aí ele vira um bicho invasor. Não vai ter predador pra ele lá. Não, e ele vai competir, vai dar muito trabalho. Aí você fala, mas dá dó matar os gatos. Mas dá mais dó matar os gatos ou dá mais dó morrer tudo as 140 espécies nativa lá que tá ameaçada por causa dos gatos, né, mano? É uma coisa... acho que essa é a Porque parte polêmica. Morre as espécies, aí o bioma já vai pro saco também, o ecossistema já vai pro saco, e aí? Sim. Então é complicado, mas, tem que fazer, velho. Dá dó, dá, mas... Não é porque a gente é biólogo e fala não pode matar os bichos. Não é que não pode matar os bichos. O bagulho tá desenfreado, velho. Ninguém gosta que mate os bichos, isso é fato. Mas o problema é o que aconteceu no passado, que a gente fez, a gente gerou, deixou acontecer e chegou nesse momento, né? Porque se a gente não tivesse deixado acontecer, tivesse esse controle desde o começo, não teria problemas maiores, né? Esse tipo de controle não seria necessário hoje em dia, né? A gente só chegou nesse momento porque as outras alternativas não tem como, né? Mas imagina, na Austrália, bagulho minúsculo se for ver em proporção assim, perto do resto dos continentes lá. Tem 2 milhões de gatos lá aleatório no meio das florestas, velho. E deve ser um lugar meio restrito então, também, 2 milhões de gatos, velho. Imagina essas porra procriando. Daqui a pouco vai estar 4 milhões, velho. E fica inviável também, que eu comentei do lance da castração, né? Já chegou num ponto que está inviável. Não tem como você pegar 2 milhões de gatos e castrar tudo, cara. Na teoria, sim, é pra ser 1 para 1, né? Sempre, macho e fêmea sempre é pra ser 1 para 1, né? Sempre tem um pouco a mais... Bota uma média de 1 milhão, você vai castrar 1 milhão de gato, velho. Pois é. Como você vai castrar 1 milhão de gato, velho? Feral, hein? Feral, que tá nas tocas. Você não vai achar ele na rua, fica em algum lugar assim. Como é que você vai achar o bicho na Austrália? 1 milhão, então, velho. Mas o problema de gato, especialmente gato, né? Até gato doméstico normal é que ele pega muito bicho, tipo passarinho, lagarto, que é ali da região. Sim. E tem vários casos de gato doméstico normal que foram na ilha, para montar a Ilha dos Gatos e tal, que dizimou espécies, um monte de espécies que eram nativas daquelas ilhas porque os gatos tomaram conta e nem viraram ferais, esse é o negócio. Sim. E assim, se a galera... Eu acabei não comentando no caso da jaqueira, mas existem também planos para tentar reduzir as jaqueiras, assim como com os pinheiros lá em Florianópolis e tal. Então, se a galera já morre de dó de matar uma árvore, não que esteja dizendo que um animal é mais importante que uma árvore, mas a galera tem mais apego, né? Imagina se matar 2 milhões de gatos. Porra, eu gosto de gato pra caramba, tenho 2 aqui em casa e tal. Então, assim, tem muito apelo emocional, né? Envolvido. Mesmo no lance dos camelos, também então, tá rolando os caras dos javalis, os caras tá protestos. cagando, né? Tem gente que não liga, fala, javali foda-se. Mas mesmo com javali tem muita gente que protesta, que é contra e tal. Javali tem gente que fala, foda-se, mano. Agora o camelo e o gato que é bonitinho não pode, né? A galera leva muito pro lado fofinho da coisa também. Mas a ideia do que a gente tá falando hoje é justamente essa discussão.
se é certo, se é errado. Não é questão de ser certo ou errado, é questão de... É uma consequência que a gente deixou acontecer. Sim. Agora, se a gente não matar, nesses animais, é uma questão muito... É um risco e também a questão é extrema, beleza. Só que se não matar é uma questão desenfreada, né? É uma coisa desenfreada, um controle que a gente já perdeu faz muito tempo. Sim, exatamente. Infelizmente, é a forma que a gente, com a nossa tecnologia, nossos conhecimentos atuais, conseguimos fazer. É o que dá pra fazer, é o que tem pra hoje. Né? E aí, então, vamos aproveitar para ler alguns comentários lá do Facebook, da nossa página, sobre a matéria dos camelos, que tem algumas perguntas lá. Vamos ver se a gente consegue responder algumas dessas perguntas. Eu não vou ler a maioria dos comentários. Teve bastante, né? Mas não ler, porque a maioria pergunta mais ou menos a mesma coisa, então eu vou falar meio por cima. Teve algumas perguntas parecidas, né? A maioria, Pega só que só... principais. Teve gente que falou, se eles foram trazidos, por que não dá pra levar de volta? Teve pergunta que fez isso. Tá. Outros que perguntaram para exportar país de origem, a mesma coisa, já que eles não pediram para ser levado para Austrália e tal. A maioria foi isso aí, falando dos manejos, né? Tá. Então a primeira parte é por que não devolve? Por que não devolve? País Não leva de volta. Tá, pode Né? continua, aí depois a gente responde todas de uma vez, eu acho melhor, né? A maioria foi isso daí, os outros foi pessoas respondendo, né? Mas é basicamente isso aí, por que não realoca ou maneja para outro lugar, ou leva para o habitat, realoca para zoológico, ou para o habitat... Teoricamente seria a melhor solução, né? Mas tem que pensar que... Nem levando em conta se é viável ou não financeiramente e tal. Mas primeiro, né? Você vai levar para o habitat natural, mano, são 10 mil camelos, imagina a superlotação que vai dar. 10 mil só o que vão matar, né? E outra, mais que isso, imagina a superlotação que vai dar. E tem uma coisa muito séria também. Pensa, esse é o primeiro ponto. Aí se eles estão sofrendo lá de sede, você vai colocar mais, os outros vão sofrer de sede também, porque eles vão competir com o outro. Já deu pau aí. Beleza. Mas mesmo se for a mesma espécie, já é difícil para realocar tudo isso, é inviável, bem inviável. E segundo, quem disse que é a mesma espécie? Que veio faz quanto ali? tempo? Às vezes faz quanto tempo? Às vezes faz séculos que essa espécie foi introduzida. Tem os próprios cangurus. Os próprios cangurus, velho, eles não são da Austrália, né? Né? Eles vieram também, eles são invasores. E tanto que dá problema até hoje canguru na Austrália, né? Canguru não é da Austrália? Não é da Austrália, cara. Eu também achei que fosse. Como assim? É da onde, cara? Só tem lá Eu não agora, lembro né? onde que veio, assim, mas também veio de uma ilha aí, tipo, que tem animais Certo. Acho de que ia ser de uma bolsa, ilha né? da Oceania mesmo, mas não é da Austrália em si. Aí eles levaram pra Austrália, os bichos espalharam, que nem a gente vê hoje, né? Que é um monte de canguru. E é o que o povo tava brincando, tipo... Se tivesse que uma briga, uma guerra de canguru contra os humanos na Austrália, os cangurus iam ter que sair na mão com 200 canguru, mano. Pela proporção entre canguru e habitante. Exato. Então você imagine, cada habitante tinha que ir lá brigar com 200 cangurus. E outro ponto disso aí também é doença, velho. Você vai levar um bicho que tá num continente pra um outro, velho, tem doença, ferrou o resto, cara. Exato. Porque aí ele já modificou, ele já se adaptou a um ambiente diferente do ambiente original dele, né? E aí ele vai levar de volta bactéria, doença, micro-organismos que não são da África, né? Que foi até... Tem uma pergunta... O camelo é o que? Do Egito? O camelo é africano e o dromedário é asiático, né? Sim. Tá. O detalhe que você estaria fazendo um outro erro, vamos dizer. Que é levar outro animal invasor para aquele lugar. Sim. Mas não era daquele lugar? Sim, mas ele já modificou, tem essa questão de doença. Ele levaria doenças para lá, que os animais de lá não estão adaptados e ia ferrar Ia ter problema do mesmo jeito. Sim, tem uma moça que ela local. falou meio puta, que leva de volta, vocês vão pedir, mas mano, não é tão simples assim, né? Não dá pra levar o bicho de volta, né, velho? Não dá, é muito complicado por muitas questões. Você fazer esses comentários muito com o coração, assim, na emoção, né, mano? Porque... eu acho assim, se você olhar... Aí fala, zoológico, né? Porra, mano, como que tanto de zoológico tem, você vai levar quantos camelos pro zoológico, velho? Não dá também, né? Imagina, sem contar o valor, né? Porque você transportar a porra de um camelo. Não, é inviável. Mas, imagina... É inviável, não tem interesse. 10 mil, mas coloca 10 mil camelos, Vamos dizer que os bichos não passassem doença, não tivesse nada disso de adaptação. Pudesse voltar, não tivesse nenhum problema. Não teria interesse, cara. Os caras, é muito mais barato pagar 10 mil cartuchos pra alguém do exército lá e matar os caras, os bichos, do que
transportar um monte mesmo assim, de se você camelo vai- da Austrália pra África de volta. Mesmo se desse pra transportar, por exemplo, pra zoológico, precisa matar 10 mil. Ah, vou ter que levar um casal então. Bota 5 mil. Você tem que arrumar 5 mil zoológicos, velho. Não, zoológico é totalmente inviável. Você ia criar zoológico novo. Então, como é que você vai mandar 5 toa, Você sabe? vai arrumar 5 mil zoológicos no mundo. Mesmo que pra fosse mandar os 10 camelo em cada zoológico, Não, seria beleza. muito Não, mas assim, camelo. 5 mil zoológicos no mundo. Beleza, mano. É 5 mil zoológicos. Você vai mandar, tipo, o preço que você mandar pra cada continente também. É. Né? E é como o Flávio falou, não tem interesse. Mas voltando na questão do real mesmo. Não tem como. O animal já é diferente, já foi adaptado de forma diferente. Tem a questão das doenças diferentes daquele continente, daquela região. E, você vai levar, você tem o risco de levar outros animais também junto, né? Sim. Ou não só bactérias, mas outros animais poderão ser também invasores. E aí você vai levar, por exemplo, vamos dizer, 10 mil camelos, para um lugar que às vezes já tem problema, já está passando por coisa, e aí você vai incluir mais animais naquele lugar, você vai levar o problema, você só está transferindo o problema para lá. Superpopulação. E tem 3 comentários aqui, que foram 3 caras que falaram isso a gente tá falando. Teve até um que a galera reagiu com uns growl no cara, assim. Growl. Ficou bravo o cara, mas mano, eu vou até ler mais ou menos. Tá. Ele falou assim que o abatimento de fato é o único meio mais efetivo para não gerar um problema maior. Porque se o número dele tá tão alto, sendo que eles sequer são nativos, cedo ou tarde muitos iam acabar morrendo e até atraindo mais predadores para a zona urbana. E nesse caso não é uma ameaça para a espécie, a ameaça da espécie está sendo para outras espécies também. Não a só galera do ser humano, mas comeu por todo, puta né? com ele. Aí um outro colocou que os camelos não foram trazidos agora, são já gerações na Austrália, então o manejo é inviável. Claro, a gente falou, exato. já mudou alguma Sim, coisa. sim. Já. Até a espécie pode ter mudado em alguns momentos, né? Pode ter uma subespécie já. O né? outro é um negócio que eu concordo, porque o pessoal acaba entrando num dilema bioético, né? Como lidar com a espécie introduzida, esse emocional, né? Mas nessa altura, praticamente, todo mundo sabe que os camelos não são nativos da Austrália. Então lá eles não têm predador. E ninguém vai levar de volta para o continente porque ia demandar muito dinheiro. E eles iam continuar competindo com as espécies nativas. Então tem que ser prioridade você conservar os animais nativos do seu país, cara. Tem que ser. Infelizmente tem que ser assim mesmo. É o que tem que ser feito. Fazer um comentário que pode É o- gerar também. Desculpa, Ribas. Acaba sendo a solução menos pior, né? Eu vou Não sei falar que uma dá pra solução dizer isso, mas... que poderia, logicamente poderia ser útil. Nossa, vamos pensar isso. O Arão acabou de falar que não tem competidor, né? Não tem predador, por exemplo. Legal. Tenho certeza que pode ter alguém que pode ter pensado assim: então, e se pegar um predador nativo do camelo e levar lá, já que tá com problema, já vai dar merda, já leva né? e controla. Vai dar mais merda ainda, porque você tá levando outro animal Exato. e ele pode começar a predar também outros animais Claro, que são nativos. Aham. E causar mais desequilíbrio ainda. Então, o que já tem já é um desequilíbrio enorme, uma falta de controle enorme. Se a gente quiser tentar resolver dessa forma, pode dar mais trabalho ainda. Até a Susan falou que tem esse problema também. Você vai lançar 10 milhões de joaninhas ali para tomar conta predador da de sua camelo. família. Beleza, camelo africano solta uns leão lá então, velho. Então, vai começar a acertar os aborígenes lá. Então, Pior ainda. E é engraçado que uma galera que chuta o balde aqui também, cara. Uma mina colocou assim: o ser humano tem uma superpopulação e ninguém extermina eles. Porra, velho! Já que eles são os principais causadores da destruição da natureza. Seres humanos e suas soluções egoístas, como sempre. Bicho, não é egoísta isso Posso falar? Não, eu concordo com ela. Tinha que matar também metade da concordo. população. Tinha que detonar todo mundo. Aí agora nego ficar com medo com o cu na mão na Terceira Guerra, né? Era bom pra Então. Mas tipo, Na verdade, Não, já pela faz brincadeira. controle populacional do ser humano. Só não chama isso, chama castração, guerra, castração. né? Castração. Mas pior que agora é sério, tipo, quando tinha guerra assim, quando tinha guerra assim, não era tão super lotado. Quando deu a peste negra aí, se a gente fala que é foda, mas se não fosse a peste negra, velho, não ia ter comida pros caras na Idade Média. Acabar, Na real, a peste negra foi o que detonou a Idade Média, que também já era complicado. Mas foi ela que E aí salvou a humanidade também. por isso que veio o renascentismo, essas coisas. Né? E um outro cara colocou que isso aí, o cara chutou o balde, velho. Mas, né? Nossa. Ele colocou que isso é muito ridículo que os camelos têm a ver com a seca e com a falta d'água. Eles não têm culpa. Só estão procurando água para sobreviver. Não precisa matar. Até porque os camelos já habitavam essas terras antes dos seres humanos. Eles habitavam, mas não na Austrália, né? Eles habitavam a África, né? A Austrália tá a não sei quantos mil quilômetros de distância atravessando o oceano, velho. Os caras falam isso aí, mas infelizmente é verdade, cara. Não dá pra... julgar os caras falar que eles estão sendo egoístas. Mas egoístas foi se eles deixassem, foda-se, e vai acabar com a espécie nativa, caguei, então...
Não, cada um tem uma opinião e tal. É um tema polêmico que gera muitas opiniões diversas aí. Tem galera falando que leva de volta, tem galera que fala que tem que matar mesmo, tem galera que fala que tem que tentar castrar ou levar para zoológico, mas enfim, cada solução tem o seu problema. Então, se desse pra levar de volta, mano, eu garanto que a pessoa ia tentar levar de volta, mas não dá, velho. Não sei, não. Ó, eu penso uma coisa. Não, se desse não fosse caro, tipo... ok. O valor, tipo, se desse pra levar de volta, os caras falam, mano, ó, mesmo preço levar de volta e exterminar, dá pra meio a meio? Dá, então mano, tem que mas levar, aí, né? Tudo bem. Mas a maioria desses assuntos aí a gente tem que ignorar muita coisa também. Sim, né? sim. Que é a maioria desses assuntos polêmicos tem um problema sério. É muito pontual o pensamento da galera. Tanto da mídia, tanto da etc. Por quê? Se você pensar, historicamente falando, ver o histórico daquele problema, né? Pensar, eticamente falando, de uma forma pragmática do que aconteceu, o que é a melhor forma para fazer e tal, você vai chegar num resultado. Só que se você levar tudo no emotivo e não pensar no histórico, no momento que aquele negócio tá gerando, a gente vai gerar coisa, sei lá, paliativa às vezes. Sim. É uma coisa que não resolve o problema real, sabe? Uhum. Ou você pode ser injusto pelo todo o problema que... A gente está falando de uma coisa pontual, que são os camelos, javalis, etc., que estão dando problema agora. Sim. Mas se você for ver todo o problema que gerou antes, né, e que era e tudo mais, você vai entender o porquê. E outra, você pensa outros assuntos polêmicos. Eu não vou entrar nesse assunto, mas você pega aborto, etc. A galera fala agora sobre isso. Mas esse problema já foi lidado várias vezes na humanidade, em vários momentos da história. E aí? E de formas diferentes, inclusive. Como é que a gente vai falar que o nosso agora, nesse momento, sem conhecer a história toda, tá certo? Então a gente tem que sempre pôr a mão na consciência e pensar nesse ponto, né? Sim. Então pensa em todas as opiniões, entenda, e a gente consegue chegar num momento histórico do que é o melhor para agora, certo? Agora, nesse momento, o IBAMA falou que, por exemplo, é melhor abater os javalis. E é o órgão responsável, né? Quem é pago para pensar nisso, né? E antes da gente falar de política, quem tá no IBAMA, a coisa não tem a ver com questão de só política. Essas decisões, tem muita gente para tomar conta disso. Sim. Muitos estudos em cima também, né? Uhum. E aquilo também, né? Esse é um assunto polêmico e ele só tá tendo visibilidade porque tá causando problemas grandes, né? Sim. O camelo é um bicho enorme que todo mundo vê, então vê aquele monte de bicho se deslocando, chegando em áreas urbanas e tal, mas agora existe muita espécie invasora que também causa vários problemas para a biodiversidade e que fica meio escondido aos olhos do público, né? É mais quem vai atrás para saber desses problemas, né? Se você pesquisar e tal, mesmo o lance da braquiária. O que tem braquiária? Qual que é o problema, né? A galera pensa. É bom pro gado. O gado come. É bem nutritivo. Mas e para a espécie nativa? E para o solo daqui? Pro cerrado. Pro cerrado. É horrível, é péssimo. Só que isso não causa uma comoção. Não tem uma galera hashtag fora braquiária, né? Sim, interessante. Na verdade, assim, eu falo por mim. Eu tava fazendo biologia e tudo mais, fiz estágio na Embrapa, a gente estudou espécies de braquiária, melhoramento dessa espécie e tudo mais. Viu a melhor forma para o gado. Isso é um estudo que é super válido, super de base e tudo mais. Eu achava legal, legal, né, o gado ali. Só que depois que eu conheci os problemas que a braquiária traz para o cerrado, para o Brasil em geral, para as espécies, eu também, hoje, gostaria que não tivesse braquiária no Brasil. Ou que pelo menos fosse controlado, sabe? Sim. De uma forma correta. Agora, é muito difícil controlar uma espécie invasora depois que ela espalha. E algumas... Que ela já invadiu. Também. Algumas é impossível mesmo, né? A braquiária o caso da braquiária... inteiro. Eu vi alguma matéria hoje, não lembro o nome do pesquisador, mas um pesquisador já de alguns anos atrás que ele fez esse comentário falando que braquiária é impossível de ser extinta. Não importa o que a gente faça, não vai acabar. Entendeu? Não tem como. Braquiária como espécie invasora, estou dizendo. Sim, ela é muito agressiva. Não acabar onde ela é nativa, né? Como espécie invasora mesmo, é impossível de distinguir. Que o negócio
espalha pra caramba, tal. As gemas dela ficam ali escondidas também, né? Se adapta a vários ambientes, tal. Aqui ela se deu muito bem. E tem no planeta inteiro, né? Então. Você pode se enfiar em qualquer Grama. mato que tiver, vai ter braquiária. Vai ter braquiária. Esse é o puro mato, né? Puro mato. E aí, continuando, então, no último, também polêmico, que entra na mesma pegada dos camelos na Austrália, são os hipopótamos do Pablo Escobar na Colômbia. El Patrón. É do patrono. Do patrão A resposta pra todas as perguntas é a mesma coisa. Mal parido. Cabrão. Aprendi a falar espanhol assistindo Narcos. Ah, né? Então é o seguinte, o que acontece com os hipopótamos do Pablo Escobar? Durante o império do cartel de drogas colombiano, o traficante megalomaníaco Pablo Escobar gastou uma fortuna importando diversos animais de criadouros dos Estados Unidos, outros países, e adquiriu clandestinamente elefantes, zebras, girafas, cangurus, vários outros animais, algumas aves raras, e inclusive passou pelo Brasil. Ele chegou a ter mais de 1.200 espécies, né, no zoológico particular dele. Não, era No Brasil ele absurdo. adquiriu umas ararinhas azuis. Ele veio para o Brasil para comemorar a entrada dele no parlamento colombiano lá. E aí aproveitou, já levou uns bichinhos embora, né, de brinde. Pegou tudo. E aí, dentre esses muitos outros animais, Grandíssimo filho da puta. 4 hipopótamos. Só 4, né? Só 4. Só 4. Pequeno, né? 4, mas Por que ele fez isso? Ele tinha conhecido um outro amigo dele, traficante também, que também tinha um zoológico, um mini zoológico na casa dele. Ele olhou aquilo, ficou maravilhado e falou, quero. Sim. E pegou tudo. E por que não, né? O cara tinha todo o dinheiro que se imaginava e levou tudo quanto é bicho que ele imaginava lá. E aí, depois que o Pablo Escobar morreu, os animais foram... as propriedades do Pablo Escobar foram... viraram né? posse do governo, né? Sim. E aí o governo começou a remanejar esses animais para vários zoológicos da Colômbia, de outros países e tal. Mas os hipopótamos foram deixados lá no lago da fazenda. Sem contar também o negócio, né? Hipopótamo é um bichinho bonitinho, né? Fofinho, super dócil. Só que não. Só que não. Aí é o seguinte, os 4 hipopótamos levados para fazenda do Pablo Escobar se tornaram 50 hoje. Isso em quantos anos, né? Pouco tempo, faz quanto tempo que ele morreu? Morreu em 92, né? Então, 10, 20 anos. Quase 30, né? 92, 20, vamos para 28 anos agora. 28 anos, né? vai falar, mas por que virou tanto? Foi bicho, porque na Colômbia não tem leão, na Colômbia não tem crocodilo. Não tem crocodilo. Não tem nada que preda esses bichos. Os bichos falam, opa, agora... Ele se adaptou muito bem ao clima da Colômbia, né? Sim. Até na África já é difícil alguém peitar um hipopótamo lá, mano. Então, Ele é o animal que mais mata na África, né? Mais mata seres humanos. Mas seres né? humanos. Porque ele é animal que é muito territorialista, né? Antes que a galera venha falar que não, mas é o mosquito não sei o quê, quem mata não é o mosquito, é o protozoário. Né? exatamente. Vamos dizer assim, o mamífero que mais mata lá é Pode o ser, hipopótamo. pode ser. O bicho vira barco, velho. Você tá lá de boa com o barquinho, o bicho vem igual o... Como é que chama aquele povo lá da mitologia? O Kraken? O Kraken, igual o Kraken. Você release the Kraken, né? Brrr, regaça. Não, aquele dente que é maior do que, sei lá, um prato, Maior que meu braço. pires, né? E aí o bicho... Não, mas esse é o difícil. Pensar que um bicho daquele dá mais medo do que um crocodilo, que é Uma todo carinha bonitinha, parecendo né? um dinossauro, assim, né? Eu tenho mais medo de hipopótamo, encontrar hipopótamo Claro. do que de crocodilo. Até porque quem tá se afogando, jacaré é tronco, né? Away. Quase isso. Então, e aí assim, Então. os problemas dos hipopótamos de manejo dos hipopótamos é o mesmo dos camelos na Austrália. Né? Especialistas lá da Colômbia tentaram castrar alguns animais, chegaram a castrar uns 4, acho, não sei. Só que é uma coisa... Trampo você castrar um hipopótamo, né? É muito inviável, muito difícil de fazer, porque envolve vários problemas, desde a reação do hipopótamo quando ele se sente ameaçado é correr para a água. Então, se você atira um dardo nele, Ele pode morrer afogado. ele pode morrer afogado. Aí, fora isso, se ele não entra na água ou você consegue capturar o bicho e tal, você tem que transportar ele para o local, não vai fazer a castração ali no lugar. bicho É uma cirurgia, né? é É um uma bicho cirurgia gigante, né? e os testículos dele são internos. É uma cirurgia de risco. Então, assim, né? é uma cirurgia de risco. Só para você chegar no testículo do macho leva 1 hora de cirurgia.
Pariu. Entendeu? Então é uma coisa muito inviável. Eu fico pensando que tem que ser um veterinário totalmente específico, né? Especialista no hipopótamos. Aí Pra fazer uma castração de hipopótamo. E aí, ó o detalhe, que Quem vai ser talvez... especialista em hipopótamo, né, velho? O detalhe que talvez seja até pior do que na Austrália. O governo já cogitou exterminar eles, matar todos, só que eles têm muito apreço pela população. O povo adora os hipopótamos. Eles gostam, tiram foto perto. Gostam dos bichos, velho. Diz que até agora não mataram ninguém, assim, nenhum hipopótamo matou uma pessoa lá, mas já teve ataques a barcos de pescadores e Será que tal. eles são mais dóceis lá? Não sei se por ter muito menos do que na África, né? Ou por eles estarem mais acostumados com seres humanos, né? De certa forma. Pode Porque ser, eles talvez. estão no meio, né, da Talvez. galera, não estão em reserva. E eles começaram no zoológico. né? Mas Então, existem relatos de ataques de Não, hipopótamos, imagino. só que até agora não mataram ninguém. Até agora, né? Porque é um bicho agressivo, então uma hora pode acontecer. E faz só... E aí diz que alguns anos atrás eles mataram um hipopótamo que tinha o nome de Pepe. Os bichos tinham nome. Claro. E aí causou uma comoção enorme na Colômbia e tal. E aí por conta disso, o governo já tá ligado que se Vai dar resolver merda. matar tudo, vai causar muita treta na população. O cara tal. tem que pegar no ano que ele não vai ser reeleito mais e falar, mata. Mas vai dar impeachment na hora. É. Não, pensa. Motivo mais babaca, né? Porque impeachment o cara, porque matou uns hipopótamos. Que não era nem do negócio, era tudo invasor. Tudo bem que tem Complicado motivos de aí. impeachment bem piores do que esse. É, justo. Complicado, e aí tem o mesmo problema que a gente falou dos camelos, eles já têm muitas doenças originárias ali da região da Colômbia, então se levar de volta para a África, eles vão levar essas doenças para os animais de lá. Tem a ideia de levar, seria muito mais fácil levar para zoológico, porque são só 50. 50 seria viável. Mas diz que não tem zoológicos interessados, porque é um animal que também se reproduz rápido, e como tem essa dificuldade de castrar e tal, os caras não têm interesse, entendeu? E demanda muito espaço e tal, acho que tem um custo para o zoológico, né? Então, essa mais uma herança aí do Pablito El Patrón para Colômbia. O nego não vai esquecer ele tão cedo, não, velho. Não vai, né? Porque além de todos os problemas do narcotráfico, da violência, ainda largou esse legado ambiental lá. E tem muita gente que gosta do próprio Pablo, né? Muita gente gosta do cara Porque até ele hoje. foi um cara de comunidade também, né? Exato, Então, não tem o que falar. Não tô defendendo, claro, mas... Não, mas existe muita gente que gosta, né? Não, Bom, aquilo lá. Mas tudo bem. acabou as pautas, tem mais alguma coisa aí, mais anotação? Alguma coisa? Não, eu só queria comentar uma coisa. A gente tava falando de Vamos dar bala, tio. de espécie que existe, né? E enfim, invasor e tudo mais. Aí me vem na cabeça assim, pensa, a gente tá tendo problema agora com espécies que no passado foram introduzidas e perderam o controle, né? E só para dar um gancho para alguma outra discussão, lança a pergunta. Beleza, transgênicos. Se vocês não sabem o que é transgênico, vá atrás. Mas assim, Dá um Google. pensando no transgênicos, eles são bem bons competidores, né, de certa forma. Só que normalmente os transgênicos eles são mais controlados naquele espaço ali. Os caras não soldam transgênico no ambiente, né? É mais difícil acontecer. Mas sempre que tem alguma coisa que o transgênico escapa não, né, mas espalha, né? Ele dá algum problema ali, com a espécie nativa que tem naquele momento, né? Pode dar alguma coisa. E pensa, tem transgênico, tá de boa, só que a galera não tem uma restrição muito grande, sabe? Uhum. E isso pode dar muito problema futuramente, né? Com espécies nativas e tudo mais. Sim. Então a gente tem que pensar muito também nesse ponto, que ele pode se transformar numa espécie bem pior do que uma transgênico invasora. é muito bom, ajuda muito, mas você tem que dar uma maneirada também, né? A gente precisa aprender com Tem que os erros aprender do a usar, passado, né? Exatamente. É bem aquela frase, né? Quem não aprende com o passado tende a repeti-lo, né? Exato. É isso aí então, né? Isso aí. Mais algum... Isso aí. Já falamos muita groselha. Falamos bastante. Esse acho que foi o episódio mais polêmico até aqui. Totalmente. Enfim, respeitamos as opiniões diversas aí, adversas, diferentes da nossa. E Vamos discutir também, porque
Põe na roda aí, a gente não tem medo de discutir. Porque na época a gente é biólogo e você fala, você é biólogo, você tem que ser a favor de todos os bichos. A gente é a favor dos bichos, mas quando tá dando desequilíbrio ambiental, bicho, a gente é a favor do ambiente e da natureza. Infelizmente... E é culpa nossa aí também, né? Não é... Infelizmente os bichos pagam o pato? Sim, infelizmente os bichos pagam o pato, mas... Grandes problemas trazem... Grandes responsabilidades. Que o bem. Então. Pois é, beleza. Então, galera, a gente vai tentar deixar os links aí. Tentar, porque foi link pra caramba aí. Tá, mas a gente deixa... Mas vamos deixar a maioria aí, pelo menos, os mais interessantes, uns artigos legais que a gente leu pra pesquisar e umas matérias legais aí também. Vamos largar aí. Daqui 15 dias acho que a gente tá de volta, né? Provavelmente com convidados. Beleza, então. Valeu, galera. Valeu, até mais. Falou, galera. Mandar o bordão. Obrigado por quem sobreviveu até aqui. Exatamente. Até mais. Tchau, tchau.